Meu Deus, vinde libertar-me, apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Vós sois o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não tardeis mais. Sem um coração aberto, não somos capazes de reconhecer a ação de Deus em nossa vida. Coloquemo-nos em atitude acolhedora diante do Senhor, para fazer sua vontade, ainda que tenhamos de passar por sofrimentos. Livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxeste a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a este lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romanzeiras, e além disso, não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois, Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditaste em mim, para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que vou lhe dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Salmo 94. Oxalá ouvisse hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria os celebremos. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisse hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista,
outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Ao fazer uma pesquisa sobre sua identidade, Jesus pretende despertar nos discípulos o desejo de aprender mais a respeito dele. Simão declara: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus o confirma, declarando que tal confissão procede de uma revelação do Pai. Pedro, em grego Petros, significa pedra, pedregulho que se pode lançar, ao passo que pedra, em grego Petra, significa a rocha sobre a qual se pode construir um edifício. Pois bem, a comunidade que aí será edificada é domínio de Jesus, minha igreja, na qual Pedro terá função mediadora central. Contra a igreja, nada poderá o poder da morte. A obra de Jesus é imortal. No final, Jesus acrescenta que está destinado a sofrer nas mãos de seus inimigos, a morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Portanto, ele é o Messias sofredor. Oremos. Ó Jesus Mestre, em resposta à tua pesquisa, Pedro diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Bom começo. Mais tarde, Pedro deverá testemunhar sua verdadeira entrega ao teu projeto. Ainda assim, tu lhe confias a responsabilidade por tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a te conhecer e amar sempre mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.